outra questão também que eu gostaria que você detalhasse, falasse aqui para o nosso ouvinte, até que ponto, por exemplo, dificuldade de aprendizagem pode ser considerado assim um problema de saúde? Nossa, a dificuldade de aprendizagem não é um problema de saúde, porque, veja, vou colocar duas coisas aí. Em primeiro lugar, a criança que está com dificuldade de aprendizagem, ela vai ter uma autoimagem muito prejudicada. O que é autoimagem? É como eu me vejo e como o outro me vê. Então, essa autoimagem prejudicada vai causar nela sentimento de inferioridade, ansiedade, sofrimento. Ela vai sofrer, porque ela vai estar sempre se sentindo inferior, sendo taxada. Às vezes eu chego a pegar casos que a criança está muito triste. Meu amigo falou que eu sou burro. Entendeu? Então, isso acaba mexendo muito com a criança. Por que também, então, é um problema de saúde na medida que mexe com a minha autoimagem e mexe com a minha autoestima. Outra coisa importantíssima, e existem várias pesquisas que comprovam isso, que é o estresse que causa na criança, principalmente a criança ao ir para a escola, o ambiente escolar, a ansiedade por ter uma nota, por mostrar que tem competência, gera um grau de estresse muito grande. E as pessoas esquecem e pensam muito que a criança não tem problemas. A criança tem os mesmos problemas emocionais que o adulto. Diante de ter que mostrar sua capacidade, vem o estresse, vem a ansiedade, vem a angústia, vem o pânico. Quem aqui não ouviu um filho falar: nossa, hoje eu tenho prova, estou morrendo de medo, acho que eu não vou conseguir. Então, ela é um problema de saúde nesse sentido. Uma criança com estresse pode desenvolver uma série de outros males. Tá? O estresse, a baixa autoestima, a ansiedade, tudo isso são problemas emocionais e muitos deles viram problemas biológicos até. E conforme eu também falei lá na frente, na primeira questão, alguns problemas patológicos, neurológicos, então, o que causa dificuldade de aprendizagem é através de problemas patológicos. Então, ela é um problema de saúde, tá? O que eu acho que existe muito, e a gente vê pelos exames que fazem as crianças, para saber o grau que elas estão nas escolas, principalmente a estadual usa muito essas provas, nós temos percebido que se fala muito que os nossos alunos têm uma dificuldade de aprendizagem enorme. Tá? Isso é divulgado na mídia, nos jornais, a gente sempre lê isso. Nesses casos, existem aqueles que são outros problemas, mas a dificuldade de aprendizagem é um problema de saúde, na medida que a criança se sente angustiada, se sente triste, e como que ela vai passar para esse pai? Até uma questão de aceitação. Como eu vou ser aceita pelo meu pai se eu não consigo corresponder ao que ele desejaria? Ser boa aluna, tirar boas notas. Então, por aí você tira o sofrimento que ela tem, e a angústia que essa criança sofre e o estresse. Diante de uma situação dessa, qual seria o profissional mais adequado para o tratamento dessa dificuldade de aprendizagem? Olha, deixa eu colocar uma coisa. Muitas vezes, na realidade, é multiprofissional. Uma das primeiras coisas que nós precisamos verificar é se essa criança tem um problema visual ou um problema auditivo. Essa é a primeira coisa, porque muitas crianças têm a dificuldade na leitura, mas um problema é que ela teria que usar um óculos, e os pais não perceberam, e a escola não percebeu. Então, primeira coisa, auditivo e visual. Pronto. Não é nada disso, não tem nenhum problema de visão, nenhum problema auditivo, procura um psiquiatra. Nossa, psiquiatra é para louco? Não, o psiquiatra consegue diagnosticar os transtornos que eu falei lá atrás. É um psiquiatra que vai diagnosticar esses transtornos. Ou procura um neurologista também, ou seja, os dois acabam ajudando cada um no seu lado nessa questão. Tá? Então, primeiro tem isso. Depois, existem alguns casos que vai para o psiquiatra, tem um problema no psiquiatra e começa a fazer um tratamento da dificuldade de aprendizagem. Com quem? Depende do caso. Se for um problema de leitura, escrita, com uma fonoaudióloga, psicopedagoga, psicólogo, se for um problema emocional. Então, vejam,
Para se trabalhar a dificuldade de aprendizagem, normalmente você vai trabalhar depois, após o diagnóstico, dependendo do caso, com uma equipe multidisciplinar. Porque eu posso estar tomando uma medicação por uma questão de, sei lá, sou muito agitado, mas, por outro lado, eu estou como psicopedagogo fazendo a parte de resgatar tudo aquilo que eu não aprendi. O que eu não aprendi? Eu preciso resgatar aquilo. E preciso me nivelar na sala, preciso tentar me adaptar ao que está acontecendo na escola. Então, é um trabalho multidisciplinar, mas tem que passar por tudo isso. Só para a gente finalizar, são 11 horas da manhã, quando a mãe, o pai, sei lá, perceber que o filho está com dificuldade de aprendizagem, os seus conselhos, o que ele deve fazer? Qual é o primeiro passo? Olha, a primeira coisa que eu vou falar, às vezes os pais, eles próprios começam a querer ensinar um filho. E às vezes até forçam que esse filho fica ali, vamos, e tentando com que esse filho vá bem na escola. Ou seja, forçar uma aprendizagem, só que a aprendizagem não dá para ser forçada pelo pai ou pela mãe, a aprendizagem é uma coisa interna. O que eu falei lá na frente da interação mental é uma coisa que vem de dentro da criança, tá? Então, muitas vezes o problema é pontual e dá para um pai e uma mãe fazer. Por exemplo, o aluno sempre vai bem, a professora acabou de dar um tipo de problema lá e ele não conseguia fazer, o pai e a mãe ensinou e foi embora. Os pais têm que estar muito atentos se esse problema persiste e como que é esse problema. No caso dos pais perceberem que o filho tem um problema real, que está persistente esse problema, primeira coisa é verificar, junto a todos os profissionais que eu comentei, dependendo da faixa de idade, dependendo de qual é o problema, se existe algum problema de visão, de audição, levar para fazer exames. Eu gostaria de chamar a atenção, não sei, para a seguinte... Perceber. O que os pais têm que perceber para saber se o filho tem alguma aversão à situação escolar. Isso é uma coisa, se o filho apresenta uma aversão... se diante de alguma situação escolar ele não quer mais ir para a escola, ele sente dor de barriga porque vai ter uma prova no dia seguinte, tudo isso é muito importante, os pais estarem atentos para isso, para buscar ajuda. Se ele tem dificuldade na leitura escrita, se ele tem dificuldade de matemática, mas são dificuldades mais persistentes. Então, o pai tem que estar atento para isso, procurar uma ajuda, às vezes conversar com o próprio pediatra da criança primeiro, explicar o que está acontecendo. E isso abrir um leque, porque esse pediatra que acompanha, às vezes sabe de alguma coisa e pode até orientar numa primeira procura. Ter contato com a escola, saber o que acontece dentro dessa escola, isso é fundamental também. Muito bem, e aí para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse aqui o seu contato, alguém que quiser manter um contato com a Graça Margarete de Souza Tessarioli, como faz? Olha, eu vou dar o site, é www.vivendomelhor.com.br. Aliás, no site tem alguns blogs que eu postei sobre dificuldade de aprendizagem, quem quiser saber um pouquinho mais... www.vivendomelhor.com.br, é só acessar e aí vai obter uma série de informações sobre inclusive o tema que nós falamos aqui hoje. Muito obrigado, quero lembrar que você vai continuar